Nesse vídeo a gente vai começar a falar sobre o Eagle. O Eagle é um software da Autodesk. Ele é um software que ele é utilizado para a gente fazer toda a parte de desenho de esquemáticos de placas e também a gente fazer o layout da placa de circuito. Okay? O Eagle é um software pago, mas que ele tem uma versão de avaliação e ele tem também uma versão educacional. Eu vou colocar na descrição do vídeo, né? Vocês vão ver aí na descrição do vídeo o link para download da versão educacional e com ele vocês vão conseguir fazer o trabalho. O objetivo desses vídeos aqui é que essas ferramentas, com poucas exceções, elas ainda são um pouco complexas, ok? Existe uma ferramenta muito interessante que chama FreeSync, que até 2 anos atrás ela era livre e ela é bem mais fácil de trabalhar, ela é bem intuitiva. Só que o FreeSync ele atualmente é pago, então hoje a gente está usando o Eagle porque ele é uma ferramenta que ela é mais intuitiva do que o resto que a gente encontra. Então, passar aqui para a tela, ok? E vocês vão ver que o Eagle ele é da mesma empresa do software que a gente está usando para simulação, né? O site, que é o Tinkercad. Então, a própria conta que vocês têm do Tinkercad, ela pode ser utilizada na versão free. Pode ser que exista algum tipo de modificação, que vocês tenham que criar uma nova conta, talvez com e-mail da UFMG, para utilizar a versão educacional, ok? Mas para o nosso trabalho, para a nossa disciplina, a versão free ela vai funcionar. Vamos para a tela então. Bom, então essa é a tela inicial que nós temos do Eagle. E então a gente cria um novo projeto. Eu vou criar aqui, por exemplo, aula 1. Ok? Vejam então que a gente tem vários arquivos associados e nesse vídeo a gente vai começar fazendo o esquemático. Então, aqui nós já temos um esquemático criado que vocês podem ver como que ele funciona. Mas eu vou criar um novo, que é interessante a gente começar do zero, para vocês verem os elementos. Então aqui a gente tem, né, a interface. Eu vou limpar ela um pouco porque tem muita coisa aqui, então eu vou tirar. Aqui ele não tirou para mim. Mas inspetor, design manager, pronto. Isso aqui vai resolver. A gente está mais livre agora. Bom, a gente vai trabalhar principalmente com esses botões aqui da esquerda. E para a gente criar um esquemático, a gente vai usar muito, principalmente esse botão aqui, ó, adicionar parte. Vamos dizer que eu vou criar um esquemático. E aqui vocês vão ver que existe uma grande quantidade de bibliotecas. Cada coisa aqui é uma biblioteca. Por exemplo, vamos ver esse aqui, ó, baterias. Essas baterias, estão vendo aqui Spark Fun, isso é uma loja nos Estados Unidos que vende componentes eletrônicos. Então aqui a gente tem várias baterias possíveis. E a gente vê tanto o símbolo quanto o formato dessa bateria, ok? Que a gente pode selecionar. E a gente tem várias bibliotecas aqui. A gente pode também fazer uma pesquisa. Então eu posso pesquisar, por exemplo, resistor. E aqui a gente vê, por exemplo, um resistor, ok? A gente pode, e aí vocês vão ver que tem uma quantidade muito grande. Uma coisa que a gente faz frequentemente quando a gente está criando um projeto
que muitas vezes a gente pega uma loja que fornece para nós e a gente vai utilizar os componentes da loja. Então, por exemplo, vou usar SparkFun, eu vou utilizar componentes que estão listados no catálogo da SparkFun. E aí você baixa na internet arquivos que descrevem todos os componentes que eles vendem, todo o catálogo deles, para evitar, por exemplo, que você coloque aqui um componente de uma fabricante que é muito raro, ok? Outra coisa legal que a gente pode ver é o seguinte: aqui a gente tem uma opção para selecionar o tipo de sensor, por exemplo. Então eu vou tirar o SMD, eu vou refazer a pesquisa. Vocês vão ver que isso vai dar uma diferença. Olhem a figurinha. A figurinha mudou em relação àquela anterior, né? Por quê? Porque esse aqui são componentes do tipo punch hole. Então vocês estão vendo aqui o verdinho, estão vendo esse branco? Isso aqui é onde vai ser feito o furo, em que a gente vai colocar o fio, né, do nosso resistor. Se a gente colocar SMDs, vocês vão ver que aí nós temos os componentes que são aqueles, né, para solda, que eles têm essa característica. E aqui a gente vê vermelhinho 1 e 2, são as posições que a gente vai utilizar para solda. Então, eu vou utilizar componentes punch hole. Vou colocar aqui, por exemplo, um resistor de 330 ohms. Vou colocar aqui. E reparem, eu coloquei o resistor e eu continuo com o meu mouse com representação do resistor. Eu posso colocar mais outros. Vou colocar 3. Ok? Aí eu posso ir de novo, selecionar a parte e aparece novamente essa janela. Então agora eu vou colocar LED. Ok? Então a gente tem um LED aqui. E estão vendo? Tem LEDs de formatos diferentes que a gente pode escolher. Eu vou pegar, por exemplo, esse LED aqui de 3 mm, ok? Vou colocar o LED. 3 LEDs também. A interface, ela trabalha com a seleção da ferramenta e depois você utiliza a ferramenta nos componentes. Então, por exemplo, eu quero rotacionar porque eu quero ligar esses dois componentes e eu quero que eles fiquem mais bonitinhos. Então, eu selecionei aqui a ferramenta de rotação e eu clico, ok? Rotacionei. Perfeito? Agora eu quero mover. Como que eu vou mover? Vou selecionar a ferramenta de mover, eu clico uma vez no componente e levo para onde eu quero. Clico no componente e levo. Clico e levo. E aí tem uma coisa interessante que no início é um pouco difícil da gente entender, né? A gente tenta clicar loucamente para poder mover. Então, por exemplo, quero mover esse rótulo. Como que eu movo, né? Então, vocês vão reparar que tem uma cruzinha do lado do rótulo. Estão vendo esse maisinho aqui? O D1? Então, mira no mais e aí você consegue andar com ele. Ok? Vocês vão ver a mesma coisa aqui no 330. Vou dar um zoom para vocês. Tá vendo aqui, ó, o mais? Clica no mais. Andou. Beleza? Então, é assim que a gente vai trabalhar. Eu vou adicionar aqui mais componentes. Então, por exemplo, agora eu vou adicionar um Arduino. Vamos ver se a gente tem um Arduino. Temos aqui Arduino. Arduino R3. Então, vou pegar um Arduino R3, vou dar um OK. Olha que interessante, eu não consigo selecionar assim, eu tenho que colocar um footprint. Por que isso? Porque eu posso ter vários modelos diferentes, ok? E isso é importante na hora que eu vou construir o meu circuito. Eu tenho que saber qual é o tamanho do dispositivo que eu vou utilizar, ok? Aqui eu só tenho Arduinos, que são Arduinos, as placas. Eu quero um Arduino que eu quero encaixar no meu circuito, ok? E aí eu não tenho isso.
Mas existe, por exemplo, o Arduino Nano, que ele trabalha com o PHT, então ele tem as perninhas. Isso é uma boa oportunidade para mostrar parte das bibliotecas. Então a gente tem aqui, ó, Library Manager. Aqui aparecem todas as bibliotecas que a gente tem disponíveis. E aí a gente pode fazer o seguinte: existe esse site, o link está na descrição do vídeo, em que a gente tem a biblioteca que ela mostra, né, a pinagem do Arduino Nano e de outros Arduinos que a gente consegue utilizar dessa forma, né, para colocar em uma placa de circuito, soldar em uma placa de circuito. Então, a gente vem aqui, né, no disponível, a gente vai adicionar, ok? Aí vai abrir aqui para a gente achar o arquivo, Arduino Clone, legal, Open. Aí apareceu o Arduino aqui, legal, né? Perfeito. Então agora eu vou adicionar o Arduino. Estão vendo que não mudou nada? Não está aparecendo aquele nome da biblioteca? Está a mesma coisa ainda? Então eu vou aqui na biblioteca, eu tenho que colocar ela em uso. Então eu vou pegar aqui nas disponíveis, ok? Reparem que aqui tem o ícone, eu posso fazer download de outras bibliotecas já suportadas ou eu posso adicionar por aqui. Eu vou pegar a biblioteca do Arduino e vou colocar usar. Ela vai começar a aparecer aqui também, ó, Arduino Clone. Perfeito. Agora se eu for utilizar Arduino, clicar de novo, aí vocês vão ver Arduino Clone, ok? Eu vou pegar o Arduino Nano, que tem essa característica aqui, ó, de ter esses pinozinhos que eu posso colocar no meu circuito. Coloquei o Arduino Nano, ok? Legal. O Arduino Nano, ele tem a característica que eu falei para vocês, do maisinho aqui, né? Que ele é bem importante. Se eu clicar aqui assim, eu não mexo. Se eu clicar no maisinho, andou. Legal. Então agora vamos fazer um circuito, vamos ligar os componentes, né? Então eu vou ligar aqui, né? Uma saída com a outra, a gente utiliza esse componente aqui, o NET, né? E nós vamos ligando. Clica numa ponta, clica na outra. Clica numa ponta e a gente pode também fazer deslize, então você vai clicando só para ficar bonitinho, tá? Pra ele não, senão ele faz por ele mesmo onde que ele vai dobrar e pode não ficar tão interessante. Então aqui a gente ligou para os pinos de saída, né, para a gente poder controlar a luz, e a gente tem que ligar eles no ground, né? Então eu vou fazer o seguinte, ó, fazer isso aqui, tá? E eu posso também conectar assim, ok? Legal, então eu coloquei no ground, mas o Arduino ele ainda não está alimentado, né? Eu vou colocar uma fonte externa, ok? Então, tá vendo aqui o conector? Aqui é um conector com 3 pinos, ok? Em que é um power jack, para a gente colocar igual a gente tem fontes, né? Eu vou colocar o power jack aqui e vou rotacionar eles só para poder facilitar a minha ligação, ok? Eu não sei exatamente como que é a pinagem dele, então eu vou criar aqui uma coisa genérica, ok? Assim. Então liguei no ground. Eu vou ligar esse pino, né? Vamos assumir que esse é o pino de 3.3 volts. Vou fazer assim, ok? A gente tem outros símbolos que são interessantes. Então eu posso, por exemplo, resolver fazer para tirar essa linha feia aqui, eu
vou adicionar um outro símbolo, que é o símbolo de ground, ok? Então eu vou pesquisar aqui, ground, que é o aterramento. Então aqui tem alguns tipos de símbolos, ok? Então tem os símbolos, aterramento, etc, né? Então eu vou utilizar aqui, né? Digital ground, legal. E aí nós temos esse símbolo. Ele pode inclusive ser colocado várias vezes, tá? E aí tudo que tiver isso daqui vai ser o aterramento do nosso circuito. O que isso permite fazer? Permite, por exemplo, apagar isso daqui, ó. E aí eu deixo o circuito mais bonitinho ligando assim, ó. Ok? Isso é muito interessante quando o circuito fica mais complexo, que a gente não precisa ficar fazendo malabarismos para poder conectar tudo bonitinho sem passar um em cima do outro. Ok? A gente tem também o texto, então aqui é interessante a gente colocar informações, né, sobre o design. Então, placa número 1. E aí Shift Enter para a próxima linha, né? Autor Daniel Macedo. Então, da mesma forma que a gente faz isso para o código, né? É interessante a gente ter uma documentação que a gente coloca aqui, ok? Outra coisa importante, né? Aqui eu coloquei LEDs e resistores. Algumas vezes a gente tem um elemento que ele não tem, por exemplo, o resistor, a gente não tem valor da resistência. Então a gente pode usar essa ferramenta Info, clicar nele, ok? E aqui a gente vê o valor, tá vendo? Então, para alguns componentes, a gente consegue mexer com isso. Vamos colocar aqui um capacitor. Tá vendo que aqui a gente tem alguns capacitores, né? Mas a gente pode ter um capacitor genericão. Tá vendo aqui? Aí esse capacitor genericão, quando eu coloco no circuito, eu sei que é um capacitor, mas eu não sei qual que é a capacidade dele, a capacitância nele, né? Então aqui é interessante, né, a gente colocar informação. É interessante que esse aqui não tem, então esse aqui eu vou apagar. Vamos pegar aqui um resistor. Então esse aqui a gente consegue fazer isso. Então aqui é um resistor, estão vendo que é o símbolo europeu em vez do símbolo americano, né? E aí eu vou clicar aqui. Então ele tem um valor, então eu colocaria aqui, por exemplo, 330, para mostrar que é um resistor de 330 ohms. Perfeito? Então isso aqui dá uma geral. A gente salva, e aí lógico, né, a gente pode imprimir. Pode imprimir, por exemplo, em PDF para a gente ter o nosso esquemático.